Olá, turma 301, olá, turma 302, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, nossa 20ª aula, dia 7/5/2021. Bom, nossa aula de hoje é a nossa aula de reposição, lembrando que hoje à tarde vamos ter outra aula com este mesmo assunto, novo assunto, trigonometria, tá? Vamos trabalhar primeiramente num triângulo retângulo. Vou já explicar que figura geométrica interessante que nós temos para matemática, ok? Bom, só alguns avisos. Os testes já estou fazendo a entrega das notas. Manda o zap para mim perguntando qual foi a sua nota, tá, em matemática. Mande pelo zap. Eu não queria mandar a nota de todo mundo. Quero mandar pessoalmente para você, ok? Bom, gente, essa aula de reposição é aula na terça-feira pela manhã, que eu tive problema com o meu roteador, infelizmente estava muito ruim, negócio de chuva, eu tive que trocá-lo, tá? E agora ver se funciona com as nossas aulas legal, tá certo? Bom, dentro do material que eu mandei para vocês hoje de manhã, vamos lá pegar pelo menos logo de início a parte teórica, tá certo? Então acompanhe comigo a leitura. Trigonometria no triângulo retângulo. Antes de pegar a leitura, eu vou só explanar um pouco aqui da figura que já está aqui no quadro, tá certo? Já para quando chegar na parte aqui da leitura do texto, para vocês já estão um pouco situados. Olhem bem, isso aqui é o que nós chamamos de triângulo retângulo. O triângulo é a figura geométrica que possui o quê? 3 lados. Temos várias formas de triângulos. Temos triângulos com 3 lados iguais, temos triângulos com 3 lados diferentes, temos triângulos com 2 lados iguais e um lado diferente. Então nós temos várias formas de triângulo, mas o que nós vamos estudar primeiramente em trigonometria nessa primeira parte, especialmente no triângulo retângulo. Por que esse triângulo retângulo tem esse nome? Tá? E depois nós vamos saber por que ele é especial e logo nós devemos estudar. Tá? Bom, olhem só. O triângulo retângulo ele recebe esse nome por causa dessa abertura desse símbolo bem aqui, ó. Lembrando que isto aqui é um ângulo de abertura, tá? Onde você tem duas retas que se cruzam de ponto, onde ela tem uma abertura. Esse espaço é chamado de ângulo, tá? E geralmente a gente dá para ele uma letra grega. No caso aqui, ó, esse ângulo alfa, ângulo de abertura. O correto era chamar ângulo de abertura entre duas retas. Mas a gente chama somente ângulo, que é esse espaçozinho bem aqui, tá? Então ele tem aqui esse ângulo, esse outro ângulo alfa, que é esse ângulo de abertura entre essas duas retas. Esse ângulo chamado de beta, que é essa abertura entre essas duas retas, e temos esse aqui em especial, que é justamente que dá esse nome de retângulo. Por quê? Cada valor desse aqui, ele tem uma numeração, tá? Ele tem uma numeração, ele tem um espaço que se abre nesse círculo 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, que vai determinando o ângulo de abertura. E este aqui ele é especial porque o valor dele equivale exatamente a 90 graus, que é esse ângulo de abertura exato. Então você tem que representar ele através deste símbolo, esse quadradinho com essa bolinha no meio. Todo triângulo retângulo é obrigatório ele apresentar esse símbolo, que é o que define ele, tá? Então esse ângulo de abertura, para esse ângulo 90 graus, ele tem um nome especial. Ele é chamado de ângulo reto. Para matemática, qual é a definição de um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Tá? Quando a gente for estudar um pouco mais lá para frente, nós vamos estudar esse ângulo bem aqui. Ó. Que você tem uma reta. Tá? Aqui está a reta. Você abre o ângulo, vai abrindo até chegar esse aqui. Esse aqui é chamado, que é o dobro desse aqui, ó. Pode ver, a reta vai, chega até aqui.
Este ângulo aqui, ele é um ângulo de 180 graus, que é o ângulo de abertura. Ele é chamado de ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus. Mas o que eu quero é este aqui, ó, que é o ângulo reto, que é um ângulo exatamente igual ao ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo é obrigatório que ele apresente quem é o ângulo reto dele, aonde está o ângulo reto dele, certo? E esses dois ângulos, eles são chamados de ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. 30 graus, 45 graus, 60 graus são chamados de ângulos agudos. São ângulos agudos, são ângulos menores que 90 graus. Ok? Então, por que esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo? Triângulo porque ele possui 3 lados. Retângulo porque ele possui o quê? Um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que é exatamente igual a 90 graus. Tá? Ele tem que fazer isto aqui, gente. O ângulo de 90 graus. Então, as duas retas, tá? Horizontal e vertical. E ele forma esse ângulo de abertura de 90 graus bem aqui. Ok, gente? Então, é por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Por causa do seu ângulo reto. Pronto. E aí o que acontece? A trigonometria, ela trabalha com a relação entre os lados do triângulo e os seus ângulos. Isto aqui na antiguidade, hoje, é extremamente importante você saber. Um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, ele é impossível ele exercer a função dele sem ele saber trigonometria. É impossível. Este assunto, trigonometria, ele tem aplicação em várias áreas da ciência. Biologia, química, física principalmente. Você tem que saber muita trigonometria para saber formular, tá? Determinar as fórmulas em física. Por isso que ele é muito importante esse assunto. E ele é muito exigido nas provas de concurso do Enem. Ele é um assunto muito importante. Tá certo, gente? Então, o que é a trigonometria? É a área da matemática que relaciona os lados e os ângulos de um triângulo. Pode ser triângulo qualquer, mas nós vamos estudar em especial, vamos estudar lá o primeiro, o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui o ângulo reto. E aí o que você vai trabalhar? Os lados e os seus ângulos de abertura, certo? Então, vamos lá. Dentro dessa parte inicial, vamos lá fazer uma leitura rapidinho. O que é que ele diz? Trigonometria, ramo da matemática que estuda as relações entre os lados e os ângulos do triângulo, sendo usado em várias áreas do conhecimento humano, como a química, física, geografia, biologia, engenharia e etc. A trigonometria é comumente usada para encontrar valores desconhecidos de um triângulo qualquer, mas vamos usar aqui o triângulo, primeiro os triângulos retângulo, sendo aplicado em vários problemas do cotidiano. Essa ciência, esse conhecimento, teve seus primeiros estudos relacionados ao triângulo retângulo e só posteriormente foi estudada no círculo trigonométrico. Gravem bem esse assunto, círculo trigonométrico. Quando eu estava na série de vocês que eu fui estudar esse círculo trigonométrico, eu penei. É um assunto que precisa de bastante dedicação. Eu juro, eu sofri com esse círculo trigonométrico para trabalhar com ele, gente. Não é que ele seja difícil, é que eu demorei um pouco para entender como trabalhar com o círculo trigonométrico. Depois que eu me dediquei, que eu entendi, aí eu aprendi. Mas no início eu tive dificuldade, porque eu levei um pouco na brincadeira, tá? Só foi estudado no círculo trigonométrico e aplicado em outras situações. Outro assunto também que vamos estudar e muitos, que são as razões trigonométricas. Razão, antecessor, posterior. Então, antecedente e consequente. Que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo.
que são conhecidas como cosseno, seu símbolo, cosseno, seno e tangente. Tangente. Essas daqui são chamadas de razões trigonométricas. Depois que nós formos trabalhar, tá, o Teorema de Pitágoras, que é o primeiro assunto que a gente vai trabalhar no triângulo retângulo, nós vamos voltar para isso aqui. Isso aqui a gente vai ver isso por muito tempo. Vocês vão ver isso aqui em química, vão ver isso aqui em física, as razões trigonométricas, tá? Cosseno, seno e tangente. Eu só vou iniciar agora comentando com vocês, mas logo depois nós vamos trabalhar com este assunto e muito. Vamos trabalhar muito e vou enjoar deles, tá? Mas o que eu quero mesmo trabalhar com vocês agora é o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos deixar as razões trigonométricas para depois, o círculo trigonométrico para depois, tá bom? Bom, Teorema de Pitágoras. Vamos ver aí. Já sabe que Pitágoras foi um matemático da antiguidade, um sábio, tá? Que trabalhou bastante com geometria, com a parte de astronomia, e ele deixou alguns conhecimentos para a gente, tá bom? E agora vocês vão estudar alguns conhecimentos dele, tá bom? Teorema de Pitágoras. O que ele diz aí? O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Olhem bem, no Teorema de Pitágoras, ele desconsidera os ângulos. O único que ele leva em consideração é o ângulo raso, é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, porque é obrigatório que o triângulo seja retângulo. Essa fórmula dele não funciona para outros tipos de triângulo, só para o triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, ele só considera esse ângulo bem aqui, que é para confirmar que é o ângulo de 90 graus. Quer dizer, professor, que se aparecer o triângulo e esse símbolo aqui não aparecer, ele não é retângulo? Não, não é retângulo. Porque este ângulo aqui, ele pode ser o quê? 89,9 graus, que não é de 90, então não é. Então, para que seja um ângulo de 90 graus e confirme, eu preciso colocar este símbolo aqui. Então, ele é um triângulo retângulo. Cada um desses encontros das retas aqui, eu vou dar uma letra para ele, só para identificar, tá? Encontro A, encontro B, encontro C, só para identificar, tá? Então, o que ele fez? Só quero esse ângulo para saber que é retângulo, mas os outros ângulos agudos, eu não quero trabalhar. A minha fórmula de Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, não considera esses ângulos. Somente o que? Os lados. Aqui nós temos um lado que eu chamo lado A, vou utilizar a letra minúscula, que é a medida daqui até aqui, ó. O lado B e o lado C. Então, no Teorema de Pitágoras, ele só quer saber do ângulo reto, para confirmar que é triângulo retângulo, e ele só quer saber da relação entre os lados do triângulo retângulo. Então, é a medida que vai daqui até aqui, medida A, medida que vai daqui até aqui, medida B, medida que vai daqui até aqui, medida C. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que se você pegar essa medida, elevar ao quadrado, é exatamente igual que a soma dessas duas medidas também elevada ao quadrado.
Então fica difícil dizer aquela medida, aquela medida. Então o que foi necessário a matemática fazer? Dar nome para esses lados. Tá? Então ela deu nomes para eles. Para esse maior lado do triângulo retângulo, que é aquele que está de frente ao ângulo reto, ele chamou de hipotenusa. Hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. Outro triângulo que não seja retângulo não existe hipotenusa para ele, só o triângulo retângulo. Para esse outro lado menor aqui, ó, ele também deu um nome, chamou de cateto. E para este outro nome também chamou de cateto. Certo? Então todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. Uma hipotenusa e dois catetos. O lado maior é a hipotenusa. Como é que você identifica o lado maior? É o lado que está de frente para o ângulo reto, certo? E os dois lados de cateto. Então, o que foi que o Pitágoras descobriu e criou o seu teorema, a sua lei, a sua regra? Que se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, o resultado tem que ser exatamente igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Isso aqui, gente, é uma lei matemática, é uma regra matemática. Então ele começou a calcular, fazer vários exemplos, vários exercícios, certo? E aí ele teve que provar que esse teorema ele é correto. Então, para que seja um triângulo retângulo, essa relação aqui ela tem que ser verdadeira, ok? Então eu vou dar um exemplo bem aqui. Então olhem bem isso aqui, os nomes. Olhem bem os nomes. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois o quê? Catetos. Tá certo? Vou colocar aqui. Olha só. Prove se os triângulos são retângulos. Se eles são o quê? Retângulo. Certo? Concordância. Pronto, agora melhorou. Prove se os triângulos são retângulos. Então eu vou dar dois exemplos. O primeiro, olha, a hipotenusa, ele mede 1, um cateto vale 1, o outro cateto vale 1. Olhem bem, isto aqui está confirmado que se é ou não um retângulo, a pessoa mas colocou o símbolo, sim, mas agora eu utilizei medidas. E as medidas têm que estar de acordo com o seu teorema. O que está dizendo aqui? Prove se é ou se não é. Para que seja provado, eu tenho que jogar aqueles valores no teorema, certo? Quanto mede a hipotenusa? Mede 1 elevado ao quadrado, tem que ser igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Certo? Vamos lá calcular. 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Mais 1 elevado ao quadrado é igual a 1.
1 é igual, 1 mais 1, 2. 1 é igual a 2? Não. Essa igualdade aqui, ela é uma igualdade o quê? Falsa. Significa o quê? Que esses valores que eu dei para os lados desse triângulo, olha só, eles são contra ao Teorema de Pitágoras. Então, o que eu posso afirmar? Que este aqui não é retângulo. Para que seja retângulo, é obrigatório obedecer ao Teorema de Pitágoras. Então, esse primeiro triângulo está fora. Ok? Próximo, vamos ver um segundo exemplo. Pronto, aqui está. Prove se o triângulo é retângulo. Hipotenusa 5, cateto 3, cateto 4. Vamos lá provar através do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, olha só, está de frente para o ângulo reto. 5 elevado ao quadrado é igual, cateto 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 25. 3 elevado ao quadrado, 9. Mais 4 elevado ao quadrado, 16. 25 é igual. 9 mais 16, 25. O que? Igualdade o quê? Verdadeira. Significa que esses lados do triângulo retângulo que eu dei, eles confirmam o Teorema de Pitágoras. Então, posso afirmar é retângulo. Aqui está. Ok, gente? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que está de frente para o ângulo reto, é o maior lado, ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, chamados de catetos, elevado ao quadrado. Ok? Então, olha só, como nós temos ainda a nossa aula hoje à tarde, tem bastante aula hoje, então eu vou dar só um exemplo, vou colocar 4 triângulos aqui, para você utilizar o Teorema de Pitágoras e determinar o valor do x, e hoje à tarde nós vamos corrigi-los. Eu vou só resolver um, para você ver como se faz, e tente resolver os 3, e hoje à tarde eu farei a correção dos 3, mas tentem fazer, tá, gente? Pronto. Vamos ver esses 4 exemplos. Então, vou resolver um e deixar os outros 3 para vocês tentarem resolver.
E hoje à tarde nós faremos a correção desses três. E ainda vou passar mais alguns sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Que a gente vai ter que passar para relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá? Dê uma boa olhada. Eu vou deixar ali a fórmula do Teorema de Pitágoras, mas eu vou precisar apagar o quadro que eu vou resolver esse primeiro bem aqui, certo? Olhem bem. Eu vou estar preparando uma lista de exercícios para vocês, tá? Com esse assunto, para que vocês possam ficar resolvendo, tá? Vamos lá? Bom, olhem só. No exercício aqui, o que ele faz? Ele te dá o valor dos três lados, apesar que um dos valores é desconhecido, a variável x, mas ele não te dá os outros ângulos. Ele te dá apenas esse símbolo para confirmar que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo e ele te dá a medida dos três lados, então ele quer que você trabalhe com o quê? Com o Teorema de Pitágoras. Quando ele quiser trabalhar, mas não com o Teorema de Pitágoras, ele vai fazer isso aqui, ó. O que ele quer? Ele quer que você determine o valor do ângulo, observe aqui, ó, do ângulo, onde ele deu os dois lados, que são os dois catetos. Aí é a razão trigonométrica, cosseno, seno ou tangente, certo? Mas a gente vai ver depois. Mas como ele está dando somente os valores dos lados, então ele quer que você trabalhe o quê? O Teorema de Pitágoras. Porque o Teorema de Pitágoras só trabalha com os lados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso identificar quem é quem. Eu quero determinar o valor de x. O x representa que lado? Cateto ou tangente? Observe que este lado ele está de frente para o ângulo reto. Então ele é a minha hipotenusa. Significa que esses dois lados são os catetos. Então o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos elevado ao quadrado. Pronto. Professor, e se eu fizer o 5 primeiro ao quadrado e o 12 depois ao quadrado? Não vai mudar nada. O valor é a mesma, tá? Então, x ao quadrado é igual 12 elevado ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Mais 5 elevado ao quadrado, 25. X elevado ao quadrado é igual 144 mais 25. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. E aqui sobra 1. 144 mais 25, 169. Eu quero determinar o valor de quem? De x. Então, esse expoente 12, o que é que eu faço com ele? Eu jogo ele para o segundo membro. Porque isso é uma equação do primeiro grau. O que é que diz a regra? Se está somando, passa para o segundo membro, subtraindo, operação inversa. Está multiplicando, passa para o segundo membro, o quê? Dividindo, que é operação inversa. Está em forma de potenciação no primeiro membro, passa para o segundo membro em forma de radiciação, que é a operação inversa da potenciação. X é igual a raiz quadrada de 169. Deixa eu botar 165. X é igual raiz quadrada de 169. Qual é o número que multiplicado com ele mesmo dá 169? É o número 13. Três vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9. 3 mais 3, 6. Aqui sobra 1. Aqui está. Então, x é igual a 13. Está. Que é o número de x. Então, agora sim forma um triângulo retângulo. Hipotenusa vale 13, um dos catetos 12 e o outro cateto vale 5. Aí obedece a minha relação, ok? Olha só. Quanto é que vale esse x? Vale 13. Só para provar, tá? Elevado ao quadrado é igual. Quanto mede um dos catetos? 12.
elevado ao quadrado, mais quanto mérito 14, 5 elevado ao quadrado. Isso aqui não é obrigatório fazer, é só para provar que o valor está certo. 3 elevado ao quadrado dá 169. 12 elevado ao quadrado dá 144, mais 5 ao quadrado, 25. 169 é igual, 144 mais 25, 169, igualdade o quê? Verdadeira. Então, realmente, é o número 13 o valor de quem? Da hipotenusa. Ok, gente? Então, essa aula de hoje é rapidinha mesmo, é uma aula de reposição. Lembrando que hoje à tarde vamos continuar com este mesmo assunto, é um assunto extremamente importante. Confie em mim, somente da turma, um dos meninos, as meninas que querem entrar na área de engenharia. Aí você vê, engenharia, professor? Sim, ontem nós tivemos a notícia que uma aluna nossa tinha sido aprovada no vestibular para engenharia ambiental. Nós ficamos muito felizes com essa aluna, porque mesmo com essa pandemia, toda a dificuldade do ano passado, nós tivemos alunos aprovados no Enem, aprovados no vestibular, isso dá uma felicidade muito grande. Se, com todas as dificuldades, os alunos estão sendo aprovados, imagine com todo o apoio, a escola reformada, com tudo certo, isso é uma maravilha, tá bom, gente? Então, para vocês verem, foi uma nossa aluna que passou. E praticamente todos os alunos que passaram no vestibular esse ano foi tudo da área de exatas, que eu gosto muito. E todos eles vão trabalhar muito com trigonometria, tá bom? Então, eu espero que tenham aproveitado.